escrita ruim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e, bom, o vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre leitura. Eu normalmente não trago vídeos assim, parando e conversando, até porque o vídeo que eu tentei fazer desse jeito não deu, tava com o pessoal vendo um espetinho aqui em frente de casa e assim, tava muito barulho, a música tava muito alta e eu não sabia se o YouTube ia, sei lá, derrubar o vídeo por conta das músicas que estavam tocando no fundo. Então, enfim. A leitura esse ano pra mim ela tá sendo uma coisa muito diferente. Eu vou confessar pra vocês, gente, eu tô lendo bem menos do que eu lia, só que isso não tá mais me deixando meio louca, sabe? Porque antes eu era fissurada nisso. Se eu não lesse a quantidade de livros que eu coloquei como meta, pra mim era o fim do mundo. Então tá sendo uma experiência diferente. Eu tô lendo muitos livros diferentes, né, como eu disse, porque antes as minhas leituras elas se limitavam a somente livros da minha escola e alguns livros meus. E a maioria dos meus livros, até o ano passado, eles eram livros que eles estavam baratos, aí eu comprava. Então, na minha estante no ano passado, estante entre aspas, tá, gente? Tinha, sei lá, o clássico de Bela e a Fera, Emma, Persuasão, né, que da Jane Austen, que são clássicos, ou seja, eles são baratos. Aí tinha Fernando Pessoa, então eram livros baratos, ou então que eu já tinha antes, ou então que eu ganhei. Mais voltado para um público juvenil, e foi esse ano que eu tive acesso a livros um pouco mais maduros, livros que, na minha opinião, estão mais atrelados à fase que eu estou agora, que são leituras um pouco mais diversificadas, mas mesmo assim eu ainda gosto de ter esses livros um pouco mais levinhos para consumir e tudo mais. Deixa eu pegar aqui o meu plano. Não tem vídeo dele aqui no canal, porque eu troquei de canal, mas o meu antigo tem. Qualquer coisa eu deixo o link do antigo pra vocês darem uma olhada. Mas qualquer coisa no final do ano eu faço um tour pra ver como é que ele ficou. Nas minhas metas de leitura, gente, olha, as minhas metas de leitura, elas são essas que eu fiz no início do ano. E aqui tem alguns livros e ao lado deles o valor, ou escrito se eu ganhei ou não, enfim. E tem alguns também que eu tinha colocado aqui pra reler ou comprar, que estão nesse post-itzinho azul. Bom, nas minhas metas tá aqui, que nem nos filmes, Garota Exemplar, a saga Harry Potter, eu não vou falar os preços, tá, gente? A trilogia de Jogos Vorazes, Verity, é assim que acaba, Aurora, que é a Aurora do Despertar de Mulher Exausta, O Jantar Secreto, A Última Batalha das Crônicas de Nárnia, Os Suicidas, Paciente Silenciosa, Novembro 9, O Lado Feio do Amor, Noites Brancas, A Última Carta de Amor, Pedra, Papel, Tesoura, As Mil Partes do Meu Coração e Tartarugas até lá embaixo. Essas são as minhas metas que eu tinha colocado no início do ano, ou seja, eu queria ler estes livros, nem que seja emprestado, nem que eu fosse comprar. E na parte de reler ou comprar, né, para reler, tem A Jornada, aí na parte de reler tem A Jornada, Proibido ler Lewis Carroll, enfim, o autor de Alice, o livrinho é Proibido ler Lewis Carroll, ele é muito bonitinho, ele é infantil. O Mistério dos 5 Estrelas, Fuja, Coelhinho, Fuja, Confio, O Aprendiz da saga O Conjurador, O Desembolho do Príncipe Margarina e Desencandário de Leila Canguçu. Esses livros são livros que eu li
Esses livros são livros que eu li na minha antiga escola, onde eu fiz o Fundamental 2. Então, por isso que eles são um pouco mais voltados pro público juvenil. Eu não sou uma pessoa madura, mas são livros, assim, que pelo menos na época eles ganharam meu coração, entendeu? E acho que o meu favorito desses aqui, que eu queria reler, é O Aprendiz. Gente, O Aprendiz é uma saga, é uma trilogia chamada, apelidada de O Conjurador. Ela tem 3 livros, né, como eu disse, uma trilogia, que é O Aprendiz. Ai, gente, não lembro. É uma trilogia. Os outros 2 livros eu não lembro o nome, mas assim, é muito bom. Eu tinha começado a escrever um livro, mas assim, gente, não me cobra, tá? Porque eu não tenho a menor ideia de quando eu vou parar pra escrever. Mas eu tenho uma ideia dos capítulos, assim, prontas, escritas. E eu me baseei, né, eu tive como inspiração O Aprendiz. Gente, o livro, ele é baseado numa fanfic, eu acho. Ele era uma fanfic. Aí ele foi publicado, só que os livros são, tipo, pequenos, daqueles livros um pouco menores. Tipo, menor que esse daqui, eu acho. Aqueles livros mais menorzinhos. E ele é, tipo, R$50. E eu não sei se fabrica mais, porque todos os que eu não acho dele novo. Enfim, eu queria muito terminar de ler, porque eu adorei quando eu li. Eu fiquei, assim, semanas adiando pra pegar, e quando eu peguei, eu amei. Simplesmente amei. Tá, agora voltando para as metas de leitura. Das minhas metas de leitura, tem alguns livros que eu li. Da saga Harry Potter, eu tinha escutado por audiobook até o início do livro Ordem da Fênix. Depois eu parei, porque eu escutava audiobook quando eu lavava louça. Então eu colocava o audiobook e enquanto eu lavava louça eu escutava, né, e tudo mais. Só que os meus pais, eles são crentes. E eles estão completamente contra Harry Potter e livros no geral. Então eu acabei parando, eles acabaram ficando reclamando, enchendo o saco, eu acabei parando com esse hábito e eu não terminei a saga por audiobook. Só que no meu aniversário de 15 anos do ano passado, uma amiga me deu o primeiro livro da saga, e de Natal eu tô querendo me dar o segundo livro, que é Câmara Secreta. Então eu voltei do início, não vou continuar o audiobook mais, eu voltei do início pra ir comprando os livros aos poucos. Jogos Vorazes, não tenho nenhum dos livros, mas eu tô querendo comprar. Verity, a minha prima, ela comprou no início desse ano, que ela entrou na fase leitora dela e ela tem mais dinheiro que eu, então ela compra os livros e eu pego emprestado. Só que aí ela, no meu aniversário, ela pegou e me deu o livro que era dela, esse aqui. As marcações estão aqui, são todas dela, eu tenho que reler ele pra colocar as minhas marcações. E, gente, PQP. É só isso que eu tenho a dizer sobre esse livro. O plot é muito bom. Foi o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li. Depois disso eu viciei na escrita da querida. Mas foi o primeiro livro da Colleen que eu li. E o meu primeiro livro dela. O segundo que eu tenho dela é Todas as Suas Imperfeições, que eu não terminei. E eu já vou explicar o porquê. E assim, gente, o plot é muito bom. E esse livro me fez viciar em livros de suspense. Aí depois aqui na lista, em seguida vem É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba e Assim Que Começa, né, a continuação. A minha prima, ela também comprou e eu peguei emprestado dela pra ler. É Assim Que Acaba, eu li, tipo assim, rápido. Foi uma leitura ok, durou uma semana a leitura, porque vocês não tem ideia do quanto é calor. Porque normalmente as minhas leituras eu adianto elas na escola. Então, por exemplo, Verity, eu li o quê? O primeiro capítulo em casa, entendeu? Na casa dela, aliás, quando ela me emprestou. Aí no dia seguinte já tinha aula e aí eu fiquei lendo ele na escola. Toda vez que eu tinha um tempinho, uma brecha assim, de tempo, eu lia. Só o final, que eu não suportei esperar até dia de aula, que eu tive que pegar numa sexta-feira à noite e ler.
quando eu cheguei naquela parte final, sabe, do manuscrito, enfim, eu li até acabar, entendeu? Porque eu tinha que terminar, eu tinha que saber como é que isso terminava. Aí sim eu peguei ele e continuei lendo em casa. Mas normalmente livros eu adianto eles na escola, porque na escola eu não posso mais usar o celular. Então, em casa eu desconto o tempo que eu não fico no celular na escola, né? Então eu acabo não lendo. Aí depois vem Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Esse era um livro que eu vi a Rayane Caminha falando, e assim, eu achei a capa dele muito linda. E o título me chamou um pouco a atenção. Então assim, nossa, esse livro deve ser uma pedrada. Deve ser uma pedrada desse livro, eu quero. Aí, só que eu fiquei meses falando desse livro que eu ia comprar, que tava na Amazon, não sei o que, não sei o que. Fiquei meses falando sobre esse livro. Aí no meu aniversário desse ano, a minha amiga, ela me deu. E assim, gente, eu não terminei ele, apesar de que o meu aniversário foi em maio, porque eu acho que aquele livro conforto. Quando as coisas estão uma merda, você para e lê. Lê um capítulo, lê 2 capítulos, aí depois você para, senta e só pega depois de dias. E só pega pra ler de novo depois de dias. Mas eu pretendo terminar ele, de preferência essa semana, mas enfim, pretendo terminar ele ainda esse mês. Aí, o Jantar Secreto. Não li A Última Batalha das Crônicas de Nárnia. No ano passado, na minha escola tem, ou tinha pelo menos, se não tiver empolgado, o livro das Crônicas de Nárnia. Um livrão assim, com todos os livros nele. Eu li até, ficou faltando o último. O último? Sim, ficou faltando o último livro pra ler, só que eu quis devolver o livro pra eu pegar outro, né? Porque eu já tava com muito tempo com o livro grande e carregando pra cima e pra baixo dentro da bolsa, já tava começando a pesar. Aí esse ano, no início desse ano, eles colocaram alguns livros novos e eles colocaram separado 2 livros da saga, que era Príncipe Caspian e o que vem depois, que eu esqueci o nome agora. Calma. Que eu acabei esquecendo o nome, mas acho que tem aqui. A Cadeira de Prata. Aí eu peguei, eles sumiram com esses livros também. Aí falta o último da saga. E eu tô querendo comprar ele naquela versão capa dura, sabe? Com mapa e tudo mais. Enfim, falta ele da saga pra terminar. Os Suicidas não li, Passei em Silêncio também não, Novembro 9 também não. Aí tem o Lado Feio do Amor. A mesma situação de Assim que Acaba e Assim Começa. A minha prima, ela comprou, eu peguei emprestado com ela e li. Eu achei um livro chato. Assim, é um livro, tem umas partes muito interessantes, muito bonitas, tudo mais de frase. Mas eu achei, acho que é Tate, o nome da protagonista, eu achei ela uma chata. Enfim, gente, é só isso que eu tenho a dizer. Não foi um livro que me cativou tanto, entendeu? Eu acho que o Paulo Henrique tem livros muito melhores. E assim, a protagonista é chata, enfim, os dois, na verdade. Né? Porque na verdade eu li os livros da Pauline Hooper, só que eu sei o tanto de red flags que ele tem. Então assim, né? Eu sou suspeita pra falar. Noites Brancas eu tenho que comprar, né? Porque esse ano tá louco, gente. Tudo que é livro do Nietzsche, do Kafka, do Dostoiévski, do Schopenhauer, eu quero. Entendeu? Eu tô há alguns dias pelejando pra terminar a Metamorfose, porque querendo ou não, é um clássico. Então, se ele é clássico, a leitura dele, a escrita dele é um pouco mais rebuscada. Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade pra ler. Não dificuldade, ele não me dá a mesma dopamina que os outros, né? Aí, A Última Carta de Amor, ele tá lá dentro do baralho pra eu não pegar. Mas eu ganhei ele há uns 2 anos, junto com Depois de Você. A mulher, ela tava indo se mudar e ela tinha alguns não, muitos livros. Que a maioria desses livros na verdade, do filho dela, só que o filho dela nem mora aqui.
né? Ele mora na Argentina. Ele tem, sei lá, os seus 30 anos, a saga do Jackson. Ok, que eu sei que as pessoas elas gostam do livro e tudo mais, só que eles têm dinheiro, gente. Né? Não pode me dar um livro. Aí eu pedi a uns 3 que estavam lá, que era O Ladrão de Raios, da saga do Jackson, o primeiro livro. E esses 2 que eu falei que eles são da Jojo Moyes. Aí eu pedi ela, só me deu os da Jojo Moyes porque eram dela. Mas assim, acabou que eu não gosto. Porque eu não gostei desse livro da Jojo. Eu achei bem chata mesmo. Eu acho que passa aquela vibe de romances pra mulheres de meia idade. Entendeu? Na minha escola tem um monte dela. Nunca tive interesse de pegar. Tem como eu ler antes de você, depois de você. Não me interessei em pegar, porque lendo, né? Eu nem terminei, mas lendo os 2 livros dela, eu achei a leitura bem chata. Sinceramente, pra mim, o que descreve a escrita dela é livros de romance para mulheres de meia idade. É só isso. Pedra, Papel, Tesoura. Eu não li. Aí esses no baixo do meu coração, tô na dúvida, gente. Eu fiquei na dúvida se eu li agora. Não li. Achei que eu tinha lido. E Tartarugas até lá embaixo. Eu fico meio assim, a gente, John Gray, uma coisa tão 2016, na verdade. Coisa tão... era Tumblr. Aí eu fico um pouco na dúvida, mas eu adoro o filme que eu assisti. E assim, o filme pra mim, ele é lindo. Agora, gente, vamos pros meus livros do ano até agora. Eu tô muito satisfeita, tá? Com os meus livros do ano, dos meus livros do ano até agora, com licença. Porque eu parei com essa noia de me comparar com a minha eu de 2023, que leu 53 livros no ano, né? Eu esqueço que lá eu não estava no ensino médio, estava no ensino fundamental. Eu não tinha que pegar ônibus, ou seja, não era, sei lá, quase 1 hora tendo que pegar ônibus. Eu não acordava tão cedo, a minha casa era perto. E, tipo assim, eu estava numa outra fase de leituras onde qualquer livro, eu consegui aprender na maioria dos livros. Eu não mexia tanto no celular. Enfim, gente, todas essas coisas me influenciam. E eu também não tinha mais tempo, né? Eu não fazia curso, eu não tinha que ficar saindo pros lugares sempre. Então eu parei com essa noia. Pra mim, estar onde eu estou hoje, lendo livros muito maiores do que eu lia na época, eu tive que passar por essa fase de ler 50 livros no ano. E eu estou satisfeita. Tipo assim, chegar nos 25 pra mim tá ótimo. Bom, vamos começar com o Maravilhoso Mágico de Oz. Eu li ele, eu peguei pra ler, era dia 2 de janeiro. E simplesmente apareceu na loja da minha cidade, que é uma loja que ela vendia coisas de R$5 e R$20. Hoje é 6 e hoje de 5 passou pra 6. E tinha o Maravilhoso Mágico de Oz por R$5. E essa coleção aqui, esse trio aqui de livros, que são Poetas de Fernando Pessoa, por R$20. Aí eu comprei os 4, né, deu 25. Mesmo pra encher estante, porque esse daqui eu nem li, mas eu pretendo ler, porque depois que eu descobri o negócio disso aqui, eu achei assim, genial, não sei se é verdade, mas enfim. O segundo que eu comecei a ler foi O Pássaro Noturno. O Pássaro Noturno, gente, foi um livro que eu roubei da minha antiga escola. Vou assumir, na verdade. Mas enfim, eu acabei esquecendo de devolver mesmo, e ele acabou ficando comigo, só que eu nunca consegui terminar esse livro. O livro, ele tem 174 páginas, só que eu nunca consegui terminar e eu não sei o porquê. Porque ele é um livro muito legalzinho, muito ok, assim, de ler, mas por algum motivo eu nunca consegui terminar. E eu fico indignada com isso, todo ano eu pego ele pra tentar reler, só que não tá, enfim. Aí depois a gente tem Diário de um Banana. Diário de um Banana, o primeiro livro, a minha prima, ela tinha, só que ela, enfim, ela me deu, aí eu li, eu terminei ele, sei lá, com
uns 2 dias. E apesar dele ser um livro infantil, ele é um livro muito gostosinho de ler. Depois a gente vem com Granadas. Granadas é um daqueles livrinhos que tem no Google Play Livros, daqueles livros de graça. E é um livro, gente, nem sei se eu ainda tenho aqui no celular, porque se eu tiver eu vou colocar uma foto, porque é esquisito. Eu nem achei esse livro no Scooby, enfim. Eu conto ele assim por contar mesmo, porque ele, assim, basicamente não tem nada. Aí eu comecei com o Conto da Aia. O Conto da Aia, pra mim, é a mesma situação de A Metamorfose. Tem uma escrita muito rebuscada. É um livro, o Conto da Aia é um livro de 85, se eu não me engano, da Margaret Atwood. E eu gosto muito da série, ainda não terminei. Gosto muito da série, só que é um livro complicado de se ler. Eu acho que aquele livro que ele fica parado assim na sua estante por um bom tempo, você pega de vez em quando lê, tipo ler uma página por dia, assim. Aí depois tem poemas de Ricardo Reis, que é esse daqui. A Garota Perfeita é um daqueles que tem no Esquilo. Mas ele é tipo assim por capítulo, então eu anotei aqui os 2 capítulos que eu li e ficou por isso mesmo. Aí tem Ordem da Fênix, que eu tinha começado o audiobook no início de novo, mas eu não terminei. Harry Potter e a Pedra Filosofal eu terminei, apesar de eu ter demorado, porque mais de um ano pra ler, porque eu só queria terminar quando eu comprasse o outro. Só que aí um dia desses eu peguei ele pra ler e eu vi que eu já tava tipo faltando 3 folhas pra terminar. Aí eu terminei e enfim. Aí tinha um livro chamado Ansiedade, que eu tinha começado também no Esquilo, eu não terminei. Aí vem Príncipe Caspian e A Cadeira de Prata, que eu terminei assim super rápido. O Príncipe Caspian eu peguei no dia 7, devolvi no dia 9, no dia 3. A Cadeira de Prata eu peguei no dia 11 e devolvi no dia 16, também no mês 3. Aí eu peguei Elas por Elas, que eu achei que ia ser a história da novela da Globo, Elas por Elas, só que pelo visto não era, né? Aí, enfim, eu não terminei. Aí tem Eu, Meu Cachorro e Meus Pais Separados. Esse livro ele é um livro muito fofinho. Peguei ele na biblioteca da minha escola e eu terminei e peguei no dia 19 e devolvi no dia 28. O Pequeno Príncipe clássico, né? Eu li ele com 5 dias. Dava pra ler um? Sim. Mas como eu disse, eu deixo os livros pra eu ler na escola. Um lugar muito distante. Gente, que livro! Ele é um livro muito fofo, muito fofo. Entendeu? Eu, assim, adorei. Eu não mostrei pra vocês, mas assim, aquelas páginas, elas ficam. Essa daqui é a mais feia, gente. Aí depois vem O Jardim Secreto, que eu peguei na escola, sumiu também, nunca mais vi. Só que eu não terminei, porque eu achei meio chatinho. Aí tem um livro de autoajuda, não julgo, que é A Coragem de Se Apaixonar por Você. Eu peguei ele no dia 5 do 5 e devolvi no dia 15 do 5. E eu peguei ele porque, não sei, a vibe dele me lembrou um pouco a Aurora. Nessa época eu ainda não tinha ganhado, porque eu faço aniversário no dia 27 de maio. Aí eu peguei, me fez lembrar, né? Eu vi o título do livro, poxa, lembrei de Aurora, vou pegar pra dar uma olhada. O livro tá legal, apesar da autora ser coach, eu fiquei meio, ué, amiga. Aí depois a gente tem Barrett, que eu peguei no dia 11 do 5 e terminei no dia 18. Aí depois Aurora, né, que eu não terminei. Aí vem O Avesso da Pele. O Avesso da Pele, acho que só quem participa mesmo do BookTok brasileiro sabe a treta em que o Avesso da Pele está envolvido por conta de uma cena no livro. Aí um monte de gente conservadora mandou tirar o livro das escolas e tudo mais, não adiantou nada, porque chegou um monte assim lá na escola. Eu peguei, só que eu achei ele uma leitura muito à frente do meu entendimento. Então eu tentei ler, eu não consegui. E eu vou sendo sincera mesmo, eu tentei, eu não consegui, então eu deixei
para depois pegar ele em um outro momento que talvez eu consiga levar a leitura adiante. Quando a Lua Cheia era um daqueles livrões assim, grandes, eu também não consegui terminar, porque eu tinha pegado dois, eu acho. Eu tinha pegado dois. Aí eu fiquei muito focada em um e acabei não terminando o outro. Aí eu peguei também 1984, do George Orwell, só que em quadrinhos, e eu comecei no dia 2/6 e terminei no dia 4. Tem Os Miseráveis, tipo, que eu já li Os Miseráveis várias vezes, só que dessa vez aqui eu peguei pra fazer um negócio, que a gente tinha que ler um livro clássico dos que a professora tinha colocado lá numa mesa pra gente pegar, e eu peguei Os Miseráveis porque eu já conheci a história. Era pra gente fazer dos Miseráveis, vai ter minha câmera, uma colmeia. A minha colmeia tá toda amassada, gente, mas eu vou mostrar. E assim ficou a minha colmeia. Eu escrevi Os Miseráveis em francês, que eu gosto. Aí o meu desenho foi da... eu esqueci o nome dela. Mas enfim, do Jean Valjean entregando a boneca da Fantine, Cosette. Um lado feio do amor, como eu disse, eu já li. Eu demorei 6 dias pra ler O Lado Feio do Amor. Aí todas as flores que eu não tinha lido, eu achei que era um livro mesmo, né? Depois que eu vi que eram poesias. Mas enfim, eu li ele, como eu peguei de 18, comecei de 18, terminei dia 24, esse livro é meu. Aí tem essa pedrada aqui, que é A Garota do Lago. Gente, que escrita ruim. Entendeu? Ele é um livro ruim, só que ele fica menos ruim no final. Apesar da escrita ser uma escrita nível fanfic de uma adolescente de 13 anos, a história, ela é ok, entendeu? Ela só foi, na minha opinião, ela só foi mal construída mesmo, entende? É isso. A escrita, ela foi muito mal construída, muito mal feita. Mas a história, o plot da história em si, eu achei bem legal até. E, enfim, gente, eu quis tirar as minhas próprias conclusões sobre um livro onde todo mundo fala. Acho que paguei R$ 15 nesse livro, ou menos. E, gente, não vale mais que R$ 15 esse livro. Não comprem ele. Ele sempre entra em promoção. Qualquer coisa que tem na Amazon, ele vai estar de R$ 15, ele vai estar de R$ 10, até menos. Então, vale a pena. Se você quiser ler, vale a pena esperar ele entrar em promoção em algum lugar, seja na Shopee, seja na Amazon, porque, assim, é assim que acaba, como eu disse, eu já li, é assim que começa também. Aí tem todas as suas imperfeições. Esse aqui, ele é meu, eu comprei. E assim, vocês podem ver aqui, mais ou menos, que eu até comecei a fazer umas marcações nele e tudo mais. Só que eu parei na página 128, gente, porque ele ficou chato, entendeu? Enfim, logo no início eu já vai descobrir que a personagem principal, a Queen, ela é infértil. E até aqui, que é praticamente metade do livro, ela só sabe falar o quanto ela é infértil. O livro, até aqui, só falta a infertilidade dela. Só. Ela não evolui, ela não faz nada, ela só sabe ficar infeliz por conta da infertilidade dela, entendeu? Eu acho meio óbvio o plot, eu imagino que ela deve ficar grávida, mas assim, até onde eu li, esse é o único assunto, entendeu? Ela não evolui. A vida dela inteira gira em torno disso, entende? Então, eu acho muito chato. Faz uns 2 meses que eu não pego esse livro, porque eu comecei ele quando? Comecei ele dia 29/7. Hoje é dia 13/10. Faz muito tempo, entendeu? E, enfim. Aí tem a Morfose em HQ, né? Em quadrinhos que eu tinha pegado na escola. Depois eu comprei a
Aí tem Persépolis. Gente, esse livro eu tô demorando muito pra ler ele. Eu peguei ele em agosto. A gente já tá em outubro. Mas ele é um livro, gente, muito bom. Muito bom. Tem um filme, só que o filme, acho que só tem ele em inglês e em francês. Não consegui achar em português e nem legendado. Mas assim, gente, que livro. Entendeu? Eu ainda tô pra terminar ele. Falta só esse daqui. E ele é um quadrinho. E a arte dele, gente, é muito fofa. Muito, muito legal. Ele é o livro de uma... É a história de uma menininha que ela vive... Aqui, ó. É que ela é obrigada a usar o véu islâmico. Ela é nascida numa família moderna e politizada em 1979 e ela assistiu o início da revolução que lançou o Irã nas trevas do regime xiita. Enfim, gente. Enfim, ela vai estudar fora, é muito fofo o livro. E assim... Ai, gente, eu achei muito fofo. E ele é da escola. Aí, a minha amiga, ela me emprestou as coisas que você só vê quando desacelera. Eu não consegui terminar, eu peguei nas férias, assim. Achei meio... Eu não consegui terminar. E aqui, as minhas leituras, elas acabam aqui, gente. Eu não comecei livros novos, entendeu? Os livros que eu estou lendo no momento com mais dedicação são esses três. A Metamorfose eu tô quase terminando. É um pouco mais que isso, tá? É um pouco menos que isso aqui, porque ainda tem uma parte que fala da vida do Kafka. Então, aqui, o livro vai mais ou menos até aqui. Ainda tem isso aqui da... Isso aqui, sim, sobre só o Kafka mesmo. E tem todas as suas imperfeições. Que assim, né, como eu disse, eu tô pretendendo dar uma chance pra ele ainda. Enfim, gente. É isso. São muitos livros. E eu não sei quantos deu. Eu vou contar quantos que eu li até agora. 19 livros até agora, gente. Pretendo, né, chegar nos 25 pelo menos. Começando terminando esses 4 aqui que eu não terminei. Pra depois partir pra esses outros 3. E talvez pegar mais algum na escola mesmo. Enfim, gente, é isso o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse formato de vídeo, pegando assim a cama, uma coisa um pouco mais aconchegante. É isso, eu espero muito que vocês gostem. E enquanto eu for lendo outros livros, se vocês quiserem, eu posso trazer a resenha de algum desses livros que eu li. Uma resenha um pouco mais profunda, mas falando um pouco mais. Ou então até de algum desses livros que eu ainda vou terminar. É isso.